Salve, salve, bom dia, começando mais uma live nesta segunda-feira às 9h03 da matina, avançando, meus amigos, com o nosso querido livro Ego is the Enemy. Já estamos no final da primeira parte, eu acho que falta 2 ou 3 capítulos e a gente acaba a parte de ambição, né? Essa parte inicial que o Ryan Holiday nos apresenta, né, dividindo aí as fases da nossa vida em 3 grandes fases, onde em todas elas o ego é o nosso maior oponente. Nessa primeira fase temos a fase da aspiração, né, da ambição, a fase da preparação, segundo Ryan Holiday. Neste capítulo chamado de O Perigo do Orgulho Precoce, nós vamos aí avançando para a perspectiva do ego perante esta fase inicial, né? Neste capítulo exatamente vamos falar sobre orgulho, né? Na live número 99, meus amigos, live número 99, vamos que vamos. Bom dia para vocês que estão entrando agora. E falando de orgulho, falando do perigo do orgulho precoce, o Ryan, como sempre, como de costume, ele nos traz mais uma história. Desta vez, o personagem dessa história é o Benjamin Franklin. Não sei se vocês conhecem, mas o Benjamin Franklin é o rostinho que aparece em algumas notas do dólar americano, né? Aquele senhorzinho lá, cabochechudinho assim, carequinha e tal. O Cássio falou, uma live 100, isso aí, amanhã a gente bate a live 100, vamos que vamos. E então Benjamin Franklin é o nosso personagem aqui da história inicial desse capítulo. E o Ryan conta que aos 18 anos o Benjamin Franklin ele voltou de uma viagem a Boston com um terno novo, um relógio estiloso, algumas moedas no bolso e muito orgulho. Ele voltou todo orgulhoso da sua pequena viagem ali que ele fez a Boston, né? Ele era da Pensilvânia, ele foi a Boston e voltou ali aos seus 18 anos cheio de si, porque estava trajando um terno novo, né? Um relógio no pulso, algumas moedas no bolso, e ele voltou ali querendo impressionar as outras pessoas, né? Principalmente impressionar o seu irmão mais velho. E essa definição já, essa pequena história que eu contei aqui para vocês, né? Já nos diz o que é o perigo do orgulho precoce. Você vê, Benjamin Franklin, beleza, ele foi um puta de um cara, né, um líder aí, um personagem histórico de fato, mas o ponto aqui é que o cara tinha apenas 18 anos e ele tava orgulhoso por ter umas merdinha, né, uns adereçozinho de bosta nele mesmo. Tudo bem que um terno naquela época poderia custar muito dinheiro, poderia significar muita coisa. Tudo bem que um relógio naquela época poderia significar muita coisa. Mas não passava de bens materiais duráveis ali, né, que não significaria nada, né, perante a vida de um homem. E o perigo do orgulho precoce é exatamente isso. É você, no início da sua trajetória, seja essa trajetória no início, realmente o início da sua vida, né? Como é mais fácil, mais palpável da gente imaginar, seja o início da sua trajetória em alguma outra profissão, em algum outro hobby, em alguma outra atividade, né? Que cabe também esta perspectiva de iniciante, né? Que é o que a gente vem repetindo aí ao longo desses primeiros capítulos sobre ambição. Né? Você não, a ambição ela não está com você apenas no início da sua vida, né? No início da sua carreira ou da sua vida adulta. Não, ela está sempre no início de novas fases, no início de novos projetos. Então, você ser orgulhoso por uma pequena vitória é uma tremenda de uma bobagem, é o que te impede de avançar, né? E eu confesso para vocês que eu nunca me achei muito orgulhoso. Mas eu acho que eu estava errado, principalmente depois de ler esse capítulo, porque eu já compartilhei em outras lives que eu tenho esse problema das pequenas vitórias. Às vezes eu estou, né, performando o meu trabalho muito bem, assim, estou num dia bom, tendo umas reuniões boas, fazendo ali as minhas campanhas, o conteúdo, tudo que eu faço diariamente,
e por ter uma pequena vitória, né, sei lá, ganhei um sim de um cliente para determinado projeto, contrato, sei lá, alguma coisa desse tipo, eu tenho a tendência de aliviar o meu trabalho como se eu já tivesse vencido o dia ou vencido a situação só por causa dessa pequena vitória. E essa pequena vitória é o veneno, né, que o Ryan está nos apresentando aqui. Né? O orgulho, ele transforma uma pequena vitória e faz com que você sinta que essa pequena vitória é uma grande vitória. Mas na verdade não significa muita coisa olhando, né, num conjunto maior, no longo prazo. E a história do Benjamin Franklin aqui que o Ryan nos apresenta diz respeito a... mostra isso muito bem, né? Pô, o cara, ele tava orgulhoso porque ele tava com umas moedinhas no bolso, um relógio no punho e vestindo um terno novo. Porra, isso não é nada, né? Felizmente, aí eu acho que para a história norte-americana ele conseguiu mudar essa visão aí. O orgulho, ele não tomou conta dele, né? Mas eu acho que o Ryan deve ter lido isso na biografia, melhor dizendo, do Benjamin Franklin, que ele diz que ao longo de toda a sua vida, o orgulho era algo que ele precisava vencer o tempo todo, o Benjamin Franklin. Né? Então era o pecado dele. E falando em pecado, o próprio Ryan, ele cita aqui, né? Ele lembra que o orgulho é um dos pecados capitais, né, nos apresentados aí pelo cristianismo. Mas ele diz que você não precisa ser cristão para enxergar a sabedoria por trás desse conceito, né? Por trás desse fato de que o orgulho deve ser algo que nós devemos batalhar contra, para que não tome conta de nós, certo? Inclusive, como é que fala? O que eu ia falar? Me perdi. Fui ligar o ar-condicionado aqui porque estava quente pra caralho, me perdi. Mas o negócio é que o orgulho, ele é um pecado, né? E é uma das formas em que o ego consegue batalhar para nos manter na zona de conforto, manter, né, dentro daquelas características que a gente viu nos últimos capítulos, né? Que não é o que a gente quer, exatamente porque nós estamos, nesse quesito aqui, numa fase de preparação, né, de ambição. Então, ele diz, né, que o orgulho, aqui ele conclui essa linha de raciocínio citando o cristianismo, que você não precisa ser cristão para ver sabedoria nisso, né, de que o orgulho é um puta de um problema na sua vida, basta você se importar com a sua carreira, por exemplo, e você conseguirá perceber de maneira clara que o orgulho, ele é um delírio, ele é uma perda de tempo, ele é uma distração, né? E aí ele fala que nós adoramos nos colocar rótulos, né? Nós adoramos nos colocar rótulos. Ele diz assim: eu sou empreendedor porque blá 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 blá. Eu vou vencer porque blá 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 blá. Eu sou rico porque blá 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 blá. Ou seja, é muito aquela ideia de você contar com os ovos da galinha, né? De você ser o orgulho, ele está ainda muito em cima disso, desse fato de você falar coisas que não são concretas ainda, que puxa um pouco do que a gente viu na live de ontem, né? Que é você não conseguir sair da sua própria cabeça, de você ficar imaginando o seu desejo e você imagina tanto, você fica tão preso na sua própria imaginação que isso acaba impedindo que você entre em ação. É o planejar em excesso, né? Que a gente falou ontem. Nesse caso aqui, ele fala justamente sobre esses rótulos, né? Que nos colocamos orgulhosos sobre as coisas sobre as histórias que nós contamos a nós mesmos, né? Que é o que a gente tem falado bastante também, e ele volta mais uma vez a falar sobre isso nesse capítulo. E aí ele diz, é muito interessante o que o Ryan fala, ele fala o seguinte: toda cultura parece ter lições para nos ajudar a evitar o orgulho. Ele diz assim que todas, né? Desde o cristianismo, como a gente acabou de citar, desde cultura oriental, né? Cultura asiática lá, da China, da Índia, coisa assim. Enfim, ele diz que todas as culturas do mundo parecem ter lições, né, para nos impedir de ser orgulhosos, ou então pelo menos alertando, falar, cara, cuidado,
Essa porra aqui é um negócio que tem atacado os seres humanos mentalmente há milhares de anos, né? E aí ele fala, né, justamente sobre não contar suas galinhas antes delas chocarem os ovos, né, que é um senso comum, vamos dizer assim, ou então não preparar o molho antes de pescar o peixe, né? Basicamente você, no contexto que a gente está inserido, esse orgulho precoce acaba fazendo com que você quebre a cara. E aí ele tem várias citações, assim, ele diz coisas do tipo como que o orgulho são os deuses escolhendo aqueles que eles vão eliminar primeiro. Não é essa a palavra, mas puta, pior que eu lembrei dessa frase agora, mas eu não anotei ela pra falar, mas é uma frase boa, que eu acho que isso é aqui. Ele puxa um cara maluco, o tal do Cyril Connolly, disse que os deuses concedem orgulho àqueles que eles querem aniquilar, né? Como se tipo o orgulho fosse o veneno que os deuses colocariam nas pessoas para eles, né, morderem a própria língua. É basicamente isso. Então, uma ideia, puta, tá cheio de grandes ideias esse negócio, cheio de citação. É impressionante a quantidade, a riqueza, né, de conteúdo que o Ryan nos apresenta. É tipo muita referência mesmo. E aí ele traz uma frase bem interessante do Gengis Khan, né, que ele diz que o Gengis Khan, não sei se vocês sabem de nome, né, conhecem, mas foi aí um dos maiores conquistadores do mundo, né? Ele foi... dominou boa parte da Europa, se eu não estou enganado, né, o norte da Europa, foi um general, um grande guerreiro, e ele diz o seguinte, ele falava que se você não é capaz de engolir o seu orgulho, você não é capaz de liderar uma equipe, liderar pessoas. Então, esse foi o Gengis Khan. Ele fala um pouquinho sobre ele aqui, sobre como que o Gengis Khan falava que o orgulho ele é mais difícil de ser lidado do que um leão selvagem, né? É mais fácil você matar um leão selvagem do que matar o seu próprio orgulho. E para você ser um líder de sucesso, você precisa ser capaz de engolir o seu orgulho. Então, o Gengis Khan, né? Porra, um dos maiores conquistadores do mundo aí, da história. Vale a pena, eu achei legal citar essa frase. Então, a nossa proteção, ou melhor, quando a gente fala sobre proteção, qual é a perspectiva aqui que ele traz? Eu acho que, talvez seja isso que o Alan acabou de falar, talvez encaixe um pouco. O Alan falou, Will, precisamos equilibrar com o pensamento positivo também, né? Então, não sei se é exatamente o contexto aí que o Alan levantou essa pergunta, mas o Ryan ele fala sobre um negócio de proteção aqui que é bem interessante. Ele diz o seguinte, que nós, embora sofremos um pouco com a negatividade das coisas, a negatividade de ambientes, de pessoas, de situações, né, de companhias e tudo mais, a gente sofre com isso, mas, segundo o Ryan, nós tendemos a levantar a nossa guarda com mais facilidade para a negatividade do que para a positividade. Como assim? Ele diz que naturalmente o nosso subconsciente acaba nos protegendo da negatividade. Ou seja, se a gente tem aí relacionamentos, né, generalizando aqui, se a gente tem relacionamentos danosos para nós, a gente tende a se esquivar desses relacionamentos no futuro, né? Aí ele diz que isso se dá principalmente porque essas pessoas, né, por exemplo, elas acabam desencorajando as nossas visões, né, seja elas quais forem. Mas o que a gente tem menos, a gente cultiva menos, é nos proteger do que é positivo, das pessoas que ficam nos elogiando, né, das situações onde nós ficamos na nossa zona de conforto, nas situações onde toda a nossa opinião, né, a nossa linha de raciocínio, ela está sendo incentivada. E ele diz que por nós não termos uma proteção natural aí, uma tendência a ver isso de fora, né? Porra, às vezes a pessoa tá só te bajulando.
Às vezes a pessoa está te elogiando porque ela quer alguma coisa de você. E isso evita que você consiga evoluir de fato, né? Ele diz que... quer ver? Ele fala, né? Nós não nos protegemos contra pessoas e coisas que nos fazem sentir bem. Né? Então é justamente o lance da zona de conforto. E por que isso é pertinente? Porque isso só vai promover o orgulho. Né? Se você tem um orgulho precoce sobre alguma coisa, por exemplo, você ganhou uma grana aí no alto dos seus 20 e poucos anos, você está com uma graninha legal, comprou o seu carro, relógio, né? Comprou um terno, coisa assim, e as pessoas à sua volta só ficam enchendo a sua bola, esse orgulho todo ele só vai crescendo. E o veneno dentro de você só vai crescendo. Certo? Então aí a sugestão do Ryan é porque a gente precisa ter um cuidado muito grande sobre isso. A solução, segundo ele, é o autoconhecimento. Pois o autoconhecimento leva à humildade, que como a gente viu alguns capítulos atrás, a humildade é a característica e talvez a virtude mais importante para essa fase aspiracional, ambiciosa, né, de preparação, quando nós estamos nos preparando para ser alguma coisa, para alcançar essa ambição maior. Então o autoconhecimento faz com que a gente consiga enxergar essas perspectivas. E como eu disse, depois de ver esse capítulo, eu acho que eu fui orgulhoso em muitos momentos da minha vida que eu não via dessa forma. E por ter sido orgulhoso, aconteceu justamente, né, o que o Ryan fala, né, que é você contar com os ovos da galinha. E aí a galinha não choca o ovo. Então, esse é um negócio bem interessante. A solução dele é o autoconhecimento, né, que você deve, mais uma vez, tentar buscar a sua humildade através do autoconhecimento. Ele diz aqui que o Flannery O'Connor diz que essa é a forma de lutar contra o ego. É nos conhecendo, aprendendo a ver quem nós somos. Né? A meditação é algo que me ajuda muito nesse sentido. Um pouquinho por dia a gente vai nos conhecendo melhor, certo? E para finalizar a nossa live, a pergunta antes de finalizar a live, o Ryan ele destaca um negócio aqui que eu até anotei, que é bem interessante. Ele fala pra gente ter cuidado com o seguinte fato: o orgulho ele não é apenas uma característica de pessoas que falam demais. Ele não é apenas uma característica de quem fica contando vantagem ou fica estufando o peito com aquela pose só porque teve aí uma pequena vitória, né? Porque ganhou um dinheirinho, porque foi promovido logo no início de um trabalho, aí, de uma nova carreira, coisa assim. Não são apenas essas pessoas que sofrem com orgulho. Pessoas que não falam muito também têm orgulho, né? E é um orgulho silencioso, que às vezes pode ser até mais poderoso e prejudicial do que aquela pessoa que fala, porque a pessoa que fala, ela ainda pelo menos está abrindo-se, né, tomando o risco de receber uma resposta e tomar uma contrapartida ali e de repente colocar-se num caminho melhor, né, na questão do orgulho. Agora, a pessoa que fica quieta e só fica pensando sobre si mesmo, né, sobre as histórias que ela conta para si, então ela pode ter aí prejuízos maiores. Então o destaque dele aqui no final desse capítulo é que o orgulho não é só para pessoas falantes. Perguntaram aqui, o Bu perguntou qual é o livro que eu estou lendo. Ego is the Enemy. Ego é o inimigo, do Ryan Holiday. Como lutar contra o seu maior oponente. E aí a pergunta para finalizar aqui, que é uma sugestão do Ryan, né, uma coisa prática, pé no chão aqui para a gente tentar vencer, superar o orgulho, né, perceber se estamos sendo orgulhosos, é fazer-se a seguinte pergunta, abre aspas: o que eu posso estar deixando passar que uma pessoa mais humilde do que eu poderia enxergar? Né, o que eu não estou vendo que uma pessoa mais humilde enxergaria? Essa é uma pergunta interessante. É você se forçar
a ser mais humilde, né? Se colocar na posição, no lugar de alguém mais humilde que você. E com isso, talvez você conseguiria identificar ali possíveis falhas de comportamento, possíveis coisas que de repente estavam na sua vista o tempo todo e você não conseguiu ver, certo? Essa foi a nossa live número 99, esse foi o capítulo O Perigo do Orgulho Precoce, do nosso livro Ego is the Enemy. Amanhã, 9h03 da matina, voltamos com mais um capítulo, avançando aqui para a reta final, talvez a última live sobre essa parte 1, certo? E vamos a ritmo acelerado, cavalgando para acabar com esse livro logo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa segunda-feira, boa semana para todos e amanhã nos vemos aí mais uma vez com uma live sobre as minhas anotações aqui, as grandes ideias que eu acho interessante trazer para vocês. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção, vamos que vamos, ótima semana aí para todos. Falou!